Glória a Deus. O tema dessa mensagem será algo relacionado a uma imagem alienada, a imagem alienada do homem. Tudo bem? Eu tentei trazer uma outra temática, me aproximei um pouco de entre figuras e figueiras, mais ou menos assim. Então a gente vai transitar em algumas perspectivas de imagens e em tentativas do homem de trazer uma justificação para si mesmo. Tudo bem? Então, uma imagem alienada. Glória a Deus. Então, quero convidar os irmãos a ficarem de pé, para que possamos realizar a primeira leitura da palavra, que será em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, se você trouxe a sua Bíblia, se você não está familiarizado com as Escrituras, esse é um capítulo da queda do homem, em Gênesis capítulo 3. Vamos lá, versículo 6. Então, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Olha que bênção. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Foi mais ou menos aquela reação quando você viu lá o Michelangelo de Davi, né, nu, né? Quem estava aqui naquele domingo que eu mostrei ele lá? Falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu o homem, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, mas rapaz, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? E a mulher respondeu, foi a serpente, e eu comi. Então é uma terceirização da responsabilidade aqui, generalizada, amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Nós sabemos, Pai, que não viemos aqui por ocasião ou por tentativas dos nossos esforços, mas foi mediante o pulso da sua graça divina. E nós estamos aqui, Senhor, porque como é glorioso nós estarmos em família, em comunidade, recebendo da sua palavra, como a sua palavra nos limpa, Pai, nos limpa de toda sujeira, nos limpa de todos os desejos, Pai, da nossa carne. Como é glorioso, Pai, nós estarmos aqui em meio a uma adoração coletiva. Nós sabemos que há uma beleza em uma devoção individual, mas como é pleno essa adoração coletiva, e nós estamos aqui como família, para que possamos relembrar. Sabemos que tão bom quanto aprender é relembrar de tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou nas Escrituras, de tudo aquilo que o Senhor já nos disse nos nossos corações. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Espírito Santo de Deus, eu não só preciso, como eu sou totalmente dependente para que eu possa transmitir a palavra como lhe apraz, como você deseja orientar aqui os meus irmãos. Senhor, nós te pedimos discernimento, sabedoria, para que possamos receber a sua palavra, e para que nós possamos colocá-la em prática, para que nós possamos colher os frutos da sua bondade, da sua misericórdia. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos pode dar um glória a Deus bem forte? Glória a Deus, meus irmãos. Bom, benção, pode sentar então. Vamos então esmerilar nesse texto. Glória a Deus. Então, hoje, também é uma noite legal, porque eu estou encerrando, tá, algo que eu comecei lá naquele dia lá. Primeira vez que eu ensinei foi a imagem de Deus
e eu trouxe ali um desdobramento entre ícones e ídolos. Numa outra semana, na semana seguinte, no culto da manhã, eu dei continuidade falando sobre a fonte que embeleza e nos sacia, que é a presença do Senhor. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre essa alienação da imagem. Então, por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, como eu já disse, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a Bíblia diz, façamos o homem, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas, é uma pergunta, o que seria então essa imagem? O que é importante nós sabermos em relação a isso, que isso tem a ver com uma projeção de Deus no homem, como se fosse um condensamento da imagem do próprio Deus no homem. Então o homem, ele tinha essa figura de ser imagem de Deus, que se remetesse à própria presença de Deus. Mas o que seria de fato essa imagem? Aí sim nós entraríamos em algumas discussões teológicas a esse respeito. O que seria essa imagem? Então essa imagem, nós precisamos caminhar a partir do ponto de que essa imagem é o que torna o homem algo singular em toda a criação, como se fosse essa plenitude da imagem de Deus. Então, o que nos aproximaríamos de Deus? Alguns podem discutir como se fosse no âmbito moral. Então o homem, ele tem esse âmbito moral do que é certo ou errado, se aproximando da santidade, justiça de Deus. Ou então no âmbito da razão, ele se questiona, se pergunta, até mesmo estamos refletindo, sobre isso, porque nós temos esse elemento da imagem de Deus que nos dá essa possibilidade de questionar esse elemento racional. Ou então o elemento espiritual, alguns teólogos já poderiam dizer então algo nesse sentido, que então por conta do homem ser essa projeção de Deus, essa singularidade da criação de Deus, então o homem era em espírito também, porque Deus, ele é espírito, e o homem também seria espírito, e por isso o homem poderia se relacionar com Deus. Alguns outros poderiam falar que seria essa singularidade do homem no âmbito do domínio, do governo, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele domine, amém? Que ele domine. Então alguns teólogos ali trariam então para esse âmbito de domínio, de exercer governo, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, ele confia ao homem a sua projeção de imagem, conforme a sua semelhança, então ele também teria essa característica de exercer domínio, ponto. E aí eu trouxe uma definição de Richard Mindleton, que é um pastor teólogo PhD, e ele fala que ser imagem de Deus significa uma dupla relação. Podemos entender ser imagem de Deus em um sentido passivo, mas também em um sentido ativo. Então, no sentido passivo, porque eu me aproximo de Deus, me coloco diante dele, ou ele me colocou diante dele, e ele projeta em mim essa característica de quem ele é. E qual seria essa característica, então, que me torna distinto de toda a criação? Esse elemento de apreciar o Senhor, ou então de adorar o Senhor, de se render, de apreciar toda a beleza do Senhor, apreciando, porque não somos seres meramente funcionais. Eu não como apenas para saciar minha fome. Então eu como porque eu faço ali uma liturgia, boto um salzinho, faço uma graça. Se você já assistiu um Masterchef, você quer fazer uma mesa posta, quer fazer uma graça. Então não somos meramente funcionais. A roupa não é para tapar a nossa nudez. Não, construímos aqui alguns elementos harmônicos. Se não conseguimos, tentamos, não é verdade? Então trazemos ali, não é só para saciar o frio, mas não. Existe um campo harmônico em meio a tudo isso, assim mesmo que a nossa busca pelo nosso cônjuge não é só meramente reprodutivo. Não, a gente associa esse elemento da estética, da beleza, e por isso nós nos aproximamos diante do próximo. Então, esse elemento passivo seria algo nesse sentido. E o ativo é quando nós correspondemos àquilo que Deus colocou em nós, para que então os homens possam contemplar o Senhor através das nossas vidas. Glória a Deus. E hoje a gente vai trabalhar dentro dessa alienação, essa imagem alienada, ou entre figuras ou entre figueiras,
a gente vai fazer uma fusão de Richard Middleton, dentro dessa perspectiva de passiva e ativa, juntamente com Timothy Keller, com a pitada germaniana. Tudo bem? Então, quero pedir para o meu irmão colocar a figura. Não é o passarinho do Michelangelo, tá? Então, pode colocar. Pronto, aqui nós temos 4 círculos concêntricos, né? O vulgo um dentro do outro, tá aí os círculos. Aqui é como se fosse essas camadas de alienação, onde o homem entra. Então ele começa no âmbito teológico e parte depois para uma alienação psicológica, e ele parte para uma alienação social, e por fim ele entra nessa desordem cósmica, que seria uma alienação física, cósmica. Amém? Então são essas alienações que hoje nós vamos discutir. Mas o que seria alienação, se poderia se perguntar? Porque existem, conforme eu falar alienação, você pode pensar no âmbito do direito, que é a transmissão do direito de propriedade de bem ao outro, ou então dentro da perspectiva econômica, alienação fiduciária, ou então no âmbito da filosofia e sociologia. Aí Timothy Keller traz o entendimento do que ele quer dizer sobre alienação. Então, para ele, esses círculos concêntricos de alienação da imagem do homem seria uma alienação no sentido de desvirtuamento resultante do uso de um objeto para um propósito diferente daquele para o qual foi criado. Então, seria um desvirtuamento. Por exemplo, se eu preciso pregar aqui, né, bater num prego, eu não vou utilizar o meu relógio, porque eu estaria alienando. Não é o objetivo, não é o propósito dele, tudo bem? Então eu vou usar um martelo. Então essa alienação no âmbito sociológico e filosófico seria esse desvirtuamento do seu propósito. E aqui então nós vamos caminhar, esmerilar. Então vai ser algo bem simples, tá? Nós vamos caminhar para essas alienações onde o homem se encontrou se distanciando da imagem de Deus. E nós podemos também fazer aqui um paralelo, até mesmo da alienação teológica, como se fosse uma alienação ortodoxa, né, da ortodoxia. E depois a gente parte para uma alienação psicológica, ou uma alienação de si mesmo, num campo da ortopatia. E também podemos continuar para o âmbito social, que seria uma alienação da ortopraxia. Quantos lembram dessa série que o pastor Henrique falou aqui esses tempos sobre isso? Poucos lembram, né? Mas fica tranquilo, você vai entender aí, não tem... Eu falo o nome ali, mas depois eu vou para o vulgo, tá? Vou para o mais simples. Então é isso. Bom, vamos caminhar então para essa primeira alienação teológica, ou seja, uma separação de Deus, ou então da verdade, ou então da ortodoxia. Glória a Deus. Então quero que você abra, não abra não, eu já pedi para abrir, mas em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Todo aquele texto está dentro das alienações onde a gente vai transitar, tudo bem? Então pode abrir em Gênesis 3, 8. Amém, vamos ler. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher se esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está, meu amado? E aqui, obviamente, essa pergunta de Deus, onde você está, ele não estava brincando de esconde-esconde, né? Estou me escondendo de Deus, eu não sei onde que você está, vamos brincar. Obviamente que não, Deus poderia saber na sua onisciência onde estaria o homem. Nós também podemos ver como Deus abrindo esse questionamento, essa pergunta retórica, no sentido de que poderia ser possível, ou dando a oportunidade que o homem se aproximasse dele de novo. É como se fosse uma declaração de que: ei jovem, eu vou até você. E quando aconteceu isso, foi ao final da tarde. Eu sou um cara, né, que gosto da viração do dia, essas outras coisas, e está tudo bem. Eu sei que não é todo mundo que gosta disso, e está tudo bem mesmo. Mas eu acho legal, eu sou fascinado mesmo, eu gosto de olhar as nuvens, a natureza, essas coisas é maravilhosa. E eu vejo essa viração do dia como se fosse até mesmo um símbolo.
tá? Aí, se fosse escolher uma parte de uma heresia, seria isso, tá? Então, pode ser uma parte herética, está tudo bem, uma heresia germaniana. Mas quando eu olho essa viração do dia, onde o homem, onde Deus vira até o homem, esse momento do encontro, eu vejo essa viração do dia, todos os dias, né? Obviamente, como se fosse um lembrete para o homem, que Deus já veio até o homem. Não é a nossa iniciativa de ir até a Deus, mas é a iniciativa de Deus que veio até o homem. É como se fosse esse símbolo de que Deus criou, nós podemos contemplar Ele todos os dias e lembrar de que Deus veio até o homem, Ele veio ao seu encontro, Ele deseja se relacionar com você, mas muitas das vezes estamos perdidos em nossos afazeres, que não conseguimos contemplar. Mas eu vou contemplar só Deus ali na natureza, não posso estar trabalhando e ter essa percepção? Obviamente que sim, mas a natureza também tem esse símbolo de graça, de revelação, essa pedagogia da bondade, por meio da beleza. A beleza também tem essa pedagogia da bondade, nós podemos olhar e contemplar, mesmo Deus em meio à viração do dia que veio até o homem, entender que Deus, Ele deseja se encontrar com você, Ele veio ao teu encontro, Ele não está perdido, você querendo buscar e encontrar o Senhor, não. Uma vez Deus tratou isso comigo, eu lá em casa, fazendo um devocional, né, maravilhoso, liguei um pad, peguei um violão, juro para você, peguei um pad, liguei um violão, e eu lembro que eu estava na minha casa, e ali tinha todos os brinquedos das crianças, e aí eu liguei o ventiladorzinho, peguei o violão, peguei o pad, e Deus, eu quero te encontrar. Eu lembro até que eu bati do lado assim, bati numa boneca, uma boneca deu risada, eu achei que era o demônio, falei, eu nem quero mais te encontrar não, pode ir embora, deixa eu para lá, é verdade. E aí, no meio disso, Deus tratou comigo, né? Depois da Satanás ali, da boneca ter dado uma risada, é que você não estava lá para você ver como é que foi. Eu todo ali aberto, bonitinho, sensível a Deus, agora ele vem, né? E foi nesse dia que eu compus aquela parte lá do Às vezes, né? Como o som de muitas águas, foi nesse dia, eu lembro até hoje. E aí, eu também sou compositor, hein? Me respeito, sou artista também, né? Faço só 50 centavos, aí o povo que termina, né? Mas Deus tratou comigo, falou, Gustavo, eu não estou perdido. Na verdade, você precisa se colocar em uma posição de ser encontrado. É você abrir o seu coração e estar sensível à minha voz, para que eu possa te encontrar. Na verdade, para que você possa perceber que você é encontrado por Ele, que Ele deseja se relacionar com você, que Ele é um bom Pai. Você não é o maior interessado, Deus é o maior interessado em se relacionar com você, e Ele deseja isso. Então, quando nós olhamos para esse cenário, que onde Deus criou, esse cenário perfeito, Deus vinha ter com o homem na viração do dia. Então, Deus andava com o homem na viração do dia. O outro ponto é um afastamento, uma distorção da verdade, dentro desse versículo que eu li ainda. Por quê? Porque Deus tinha dado o jardim do Éden para um homem proteger. Só que foi desvirtuado, e agora um homem utilizava daquilo que foi dado por Deus, agora ele utiliza daquilo para se proteger de Deus. Então, ele diz e fala, olha, eu vi seus passos, fiquei com medo, né? Põe lá no 3:8, tive medo e me escondi entre as árvores, no jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então ele utilizou daquilo que Deus deu para ele proteger, e agora ele estava utilizando daquilo para se proteger de Deus. Ele estava evitando o Senhor, ele não estava mais de uma maneira integral diante do homem. E hoje isso nós podemos identificar com circunstâncias como essa, porque não nos colocamos de maneira integral ao Senhor. Muitas das vezes queremos se entregar aos nossos corações, mas muitas das vezes começamos a evitar Deus em algumas coisas, e utilizamos ainda o argumento como se, Deus, você que me deu, você que mandou eu fazer isso,
E isso, muitas das vezes, que você acha, está utilizando para se distanciar de Deus. Às vezes um trabalho, às vezes uma mudança de viagem que você tanto quer, às vezes algo que você deseja e planeja, e você incute como se fosse Deus colocando, e você se utiliza disso para se proteger de Deus. Ou então nós estamos nos evitando de Deus, nós estamos nos colocando de uma maneira integral ao Senhor. Como por exemplo, olha, eu até entrego a minha vida a Cristo, beleza, isso aí está na benção, por quê? Vou subir, está garantido, é a eternidade, está fácil. Mas esse negócio de ser generoso, olha, isso aí, não tem como a gente se expor ao Senhor e se esconder em meio aos cenários da nossa vida do Senhor. Não podemos evitar o Senhor nas áreas das nossas vidas, ainda mais naquilo que a gente acha que é certo. Então, vou na igreja, não, entrega a minha vida a Jesus, mas esse negócio de ir todo domingo na igreja, pelo amor de Deus, né? E o meu joguinho, meu futebolzinho, né? Meu tererezinho. Então começamos a evitar. Entrega a minha vida ao Senhor, mas esse negócio de perdoar, aí não, né? Aí também não, né? E eu já vi muita gente, isso me deixa triste, que ela fala até mesmo assim, eu sou crente, mas não sou besta, né? Às vezes você pode ser né? Não o besta, né? Mas o que usa. Mas usando, né? Pode ser que seja também, mas não sou não da verdade, né? Mas às vezes utilizamos disso. Eu sou crente, mas não sou besta. Então muitas das vezes nós nos mordemos quase, utilizando essa metáfora de apóstolo Paulo lá em Gálatas. Às vezes nos mordemos por conta do direito, porque não conseguimos abrir mão do direito. Abrir mão do direito dói. A gente não pode fazer alguma coisa, e se a gente for lesado, paz. Às vezes é o pior povo. O povo assim, né? Porque não abre mão, não sabe ser lesado. Mas então é para ser lesado? O amor não busca os próprios interesses, os direitos. É normal a gente, como cristão, abrir mão do direito. Mas aí eu vou ser injustiçado. Faz o que você acha que está certo, né? Você é o Senhor, não sou detentor da verdade. Esses dias eu fui no mercado, estou dando muito exemplo, né, da minha vida. Fui no mercado, de manhãzinha, comprei pão, aquelas coisas todas, né, bem cedinho. Aí cheguei, tinha um espacinho lá, que era da promoção, mercado. E aí tinha ali uns negocinhos legal, né? É legal, ele é caro, né? Mas estava no preço legal, metade do preço, né? Eu já sabia, vai vencer, né? Sempre dá para vencer. Aí eu já fui lá vendo, né? Não ver quantos dias que falta para vencer, porque aí vê se dá para utilizar, né? Na hora que eu vi, estava vencido. Aí eu falei, olha que benção, está vencido, ganhei um presente, né? Pô, obrigado. Aí eu fui até o caixa, né? Falei, bom, eu detentor dos meus direitos, né? Falei, pelo Código de Defesa do Consumidor, se algo está exposto, né, e já passou da sua validade, então eu tenho o direito de levar embora sem pagar nada. Aí a mulher já pegou, não, isso aqui está errado. Eu falei assim, não, moça, eu posso levar. Aí ela falou assim, não, eu vou chamar. Eu falei, não, pode chamar a sua responsável? Aí ela chamou, aí a mulher já chegou pegando a minha mão, não, pode ir, isso aqui está errado lá, eu vou conversar. Eu falei assim, não, moça, pelo Código de Defesa do Consumidor, se está exposto, né, se está no expositor e está vencido, eu tenho o direito de levar ele embora de graça. Não vai utilizar disso, né? Se você não sabia, isso não vai chegar no mercado lá. Não, se quiser também está aí, né? É direito, né, do consumidor. E eu cheguei, eu falei para a moça, falei assim, aí ela olhou para mim assim, né, e não gostou, óbvio. Eu falei, só encontrei esse, os outros tem mais 2 dias. Eu falei, eu vou levar então, vou comprar um e o outro vou levar de graça. Aí ela ficou meio assim, eu falei assim, isso vai te prejudicar? Aí ela falou assim, eu não, mas o rapaz da área vai. Eu falei, então não vou levar, eu não quero prejudicar ninguém. Era mais fácil você ter falado que iria prejudicar, mas você não quis falar que eu tinha esse direito. Mas eu não vou prejudicar vocês, pelo amor de Deus, não, larga a mão, por favor, vai lá, guarda. Eu peço até desculpa aí, né, do jeito que eu falei, isso às vezes, mas fica tranquilo, porque na hora eu fui constrangido pelo Espírito. E às vezes a gente se morde por conta dos nossos direitos.
e aconteceu alguma coisa, a gente, rapaz, o rolo é grande. É verdade. Então a gente, como cristão, não sabe abrir mão dos direitos, ou então não sabe ser lesado. E Jesus Cristo, ele morreu, se sacrificou. A vida cristã é sacrificar os seus direitos em favor do próximo. Ah, mas aí eu sou um besta. Olha, eu não acho que seria um besta. Eu acho que você criar uma inimizade por conta dos seus direitos, talvez se aproximaria mais. Amém, irmãos? Então não podemos se expor para o Senhor em um cenário onde Deus nos criou para nós estarmos e nos esquivar de algumas áreas de nossas vidas. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas esse negócio de dar dízimo, oferta, isso aí, larga a mão, hein? Né? Esse negócio de ser de continuidade, generoso, essa conversa toda, eu agradeço. Mas acho que é a última história, tá? Já que nós estamos com tempo mesmo. Uma vez conversando com meu amigo, nem está aqui, nem mora aqui, está tudo certo. E aí ele falando para ele, né? Rapaz, o que você acha aí do dízimo oferta? Ele sabia que eu era pastor. Eu não gosto de dar dízimo oferta, porque nem era da igreja, tá? Porque esse negócio de dízimo oferta, e os pastores são tudo ladrão, esses negócios. Eu falei, tá bom, né? Mas o que você acha do dízimo oferta? Ele era cristão. Eu vou na igreja, mas não dou. Eu falei, não, claro, isso daí é você e Deus, né? Quem sou eu, velho? Aí eu falei assim, mas o que você acha? Não, eu acho certo. Falei, bom, você acha certo? Eu acho certo. Foi bom, então a gente resolveu o problema. Se é isso o problema, dá para a igreja, porque a igreja vai zoar o plantão aí, daquilo que você acha que é certo? Foi pronto, a gente resolveu o problema. Eu nem pensei nisso. Falei, vamos fazer o seguinte, vão lá na sua casa, você saca o dinheiro, que é o seu dízimo, saca em espécie, pega lá em espécie assim, aí a gente marca para fazer um churrasco, mas antes de assar o churrasco, a gente acende a churrasqueira, e a gente faz uma oração, pega ali o dinheiro em espécie que você pegou, e fala assim, vamos orar, Senhor, muito obrigado, porque isso aqui é meu dízimo, isso possa subir como adoração, aí você pega e joga na churrasqueira ali, e fica tudo certo. Aí eu falei, não sou besta, filho, de queimar dinheiro. Falei, então por que você acha por que você não quer corresponder e entregar para a igreja? Você não acredita? Jesus morreu por ela, mas você não acredita nela? E como você quer buscar apenas os direitos dela? Você quer se entregar de uma maneira parcial para o Senhor? Que conversa é essa? Né? Como é que pode um negócio desse? Mas aí é você e Deus, tá? Isso aí é só um exemplo que eu dei com meu amigo. Aí ele falou, eu não sou besta, sei o que, de queimar dinheiro. Eu falei, bom, então faz o que você acha que é certo. E está tudo bem. Então, irmãos, precisamos nos questionar para esse local onde Deus criou para nós estarmos. E esse local é o centro onde tudo começou. Então, esse centro da verdade, onde Deus criou o homem para estar, nós nos alienamos dele. Esse local hoje nós podemos ter acesso a ele. Nós podemos ter acesso a essa centralidade da verdade, dessa ortodoxia, dessa convicção de crença correta da verdade. Esse local, pode pôr a figura número 1 lá, por favor? Então esse local, a gente foi onde Deus criou para nós estarmos, e aquele era o cenário onde o homem estava. Esse é o cenário onde Deus criou para nós estarmos, onde você deve estar. E como hoje, como igreja, nós podemos se aproximar dessa verdade, desse ambiente onde Deus criou para nós estarmos? Existem práticas espirituais para que nós possamos crescer nessa consciência. Por exemplo, a leitura da palavra. E às vezes nós entregamos a nossa vida a Cristo, estamos nesse ambiente perfeito, mas não provamos do caminhar com Deus nos nossos dias a dia, nas nossas práticas diárias. Meu irmão, reclamar de um Deus silencioso enquanto a sua Bíblia está fechada é a mesma coisa que reclamar do seu celular que não recebe uma mensagem quando ele está desligado. Porque Deus não é um Deus silencioso. Deus é um Deus que fala de uma maneira pessoal, mas Ele já falou e continua falando por meio das Escrituras.
Assim como Jesus era Deus em carne e osso, é como se as Escrituras fossem Deus em papel e tinta. Não estou trazendo as Escrituras como se fosse mais uma parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Pronto, acabou. Mas as Escrituras apontam para o Senhor, para o nosso conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O entendimento. E como que você vai fazer isso? Conhecendo as Escrituras. Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo a verdade de Deus. Orando ao Senhor. Chamando os irmãos ou indo em alguns somas e ali gerando uma cultura de leitura da palavra. Leitura, aprender, ler, reler, que seja um versículo por dia. Lê a palavra. Vai num soma, pratique a comunhão aqui na igreja, num soma, sei lá. Existem práticas que nós podemos o quê? Entender essa consciência desse cenário onde Deus criou para nós estarmos. Esse centro principal, essa alienação teológica, ela veio por meio do pecado. E ele é o centro de todas as nossas vidas. Deus é o centro que orbita todas as nossas vidas. E não podemos nos afastar dessa verdade. Mas o pecado afastou o homem da verdade. O homem já não tinha mais a referência da verdade. Esse círculo principal teológico, da ortodoxia, daquilo que é a verdade, o homem se alienou. Esse é o primeiro centro das nossas vidas, irmãos. Esse é o primeiro centro onde nós precisamos entender e colocar as nossas vidas diante desse altar. Esse altar no nosso coração deve ser preenchido somente pelo Senhor. E quando o Senhor não está nesse altar do nosso coração, o homem entra em uma alienação, entra nesse desvirtuamento. O homem se afasta de Deus. Esse é um dos grandes problemas do mundo. Nós nos afastamos da centralidade do Senhor. E por conta disso, agora nós vamos caminhar para um outro círculo concêntrico, que é essa alienação psicológica, ou então uma alienação de si mesmo. E agora eu quero chamar os irmãos para lerem comigo Gênesis capítulo 3, versículo 10. Então, a continuidade, a gente leu 3, 8, 10. Glória a Deus. Gênesis 3, 10. E o homem respondeu, né? Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. E o que acontece? O homem entra em uma consciência desorientada, porque ele perdeu a sua referência da centralidade que é teológica, ortodoxa, da verdade. Ele se distancia da verdade. Então, o que começa a acontecer? O homem foi criado para ser esse ser harmônico, mas agora ele passa a experimentar da desorientação. E o que acontece? Aonde havia paz, agora medo, vergonha, uma consciência atormentada, estava nu. Ele cai diante dessa consciência, estava nu. Então ele olha para si mesmo e tem vergonha. E hoje, na era moderna, nós chamamos isso de giro narcísico. Eu até falei nas imagens ali, aquela ilustração, até mesmo na estética do giro narcísico, né, dentro desse âmbito filosófico. O que seria esse giro narcísico? Nós saímos de Deus como centro e passamos agora, colocamos o homem como centro. Do teocentrismo, passamos para o antropocentrismo.
teocentrismo de Deus como centro, agora nós fomos para o antropocentrismo, o homem como centro. Ou seja, agora o homem é o centro. E ele tenta justificar a sua grandeza, a sua dignidade, distante de uma origem divina. E quando o homem se distancia da origem divina, dos nossos dia a dias, o que acontece? Obrigado. Ele constrói uma autofundação. Uma autofundação para si mesmo, baseado nos seus sentimentos. É como se atrás da máscara do mundo não existisse nada, apenas o verso da máscara, não existe rosto nenhum. É como se fosse a morte de Deus na era moderna. Então, não conseguimos mais olhar para essa referência ortodoxa da verdade, essa centralidade. E o homem começa a entrar em uma consciência atormentada. Os nossos afetos são corrompidos, as nossas emoções desordenadas, por conta do afastamento do teocentrismo da verdade. As nossas concepções foram afetadas e as nossas percepções afetadas. E agora a beleza não é mais oriunda da verdade. Agora a beleza é oriunda dos meus sentimentos. Agora quem diz que é belo ou não sou eu. Não existe mais o tripé do verdadeiro, belo e bom. E a beleza, ela é oriunda da verdade. A beleza é consequência da verdade, como diz Martin Heidegger. A beleza é o esplendor da verdade, como já dizia Platão. A beleza é o esplendor da ordem, como já dizia Santo Agostinho. Porque o homem saiu, tirou Deus do lugar, do centro dele. As suas percepções foram afetadas, as suas concepções distorcidas. E o nosso verdadeiro eu foi se distanciando. E a gente já não sabe mais contemplar o que é bom, o que é belo, porque se distanciamos dele. Irmãos, nascemos com os olhos ambiciosos para contemplar aquilo que é belo. Porque aquilo que consideramos belo, nós queremos imitar. Na verdade, aquilo que é belo, nós queremos adorar. E aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos. O homem se torna aquilo que adora. Por isso que, quando Deus sai desse centro das nossas vidas, nós colocamos nós mesmos. Ou então, se não colocamos nós mesmos, nós fabricamos ídolos. Como já dizia João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então podemos fazer de muitas circunstâncias para ocupar essa centralidade do nosso coração. Não só elementos de ícones, tornando-os em ídolos, mas nós fazemos de coisas abstratas. Podemos fazer isso da fama. Podemos fazer isso do desempenho pessoal. Amém, irmãos? Essa é a grande crise do homem moderno. Sabe qual que é a grande crise do homem moderno, meus irmãos? Por conta dessa alienação teológica, nós não sabemos mais quem nós somos. A crise do homem moderno é uma crise de identidade. Ele quer trazer sentido para a sua vida baseado nos seus afazeres, ou então em coisas, em viagens, em outras coisas. Mas você está endemonizando todas essas coisas? Não, não é, são bênçãos, está de boa, está tudo na bênção, verdade. Mas isso não pode ocupar o centro das nossas vidas. Uma coisa só pode ocupar o centro das nossas vidas. Na verdade, muitas coisas podem ocupar, mas só uma coisa pode saciar. Existe um altar no coração do homem que ele nunca está vazio.
mas não quer dizer que ele não esteja saciado, porque só o Senhor pode saciar o seu coração. Diante dessa alienação da verdade, nós ficamos alienados na nossa ortopatia, apatia nos nossos sentimentos, nos nossos afetos, nas nossas emoções, e nem conseguimos mais contemplar aquilo que é bom, e nem sabemos mais aquilo que é verdade, por isso o que é belo. Amém, irmãos? Diante dessa alienação do nosso eu, nós podemos incorrer em 3 caminhos, como já dizia Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira. O primeiro caminho que nós podemos incorrer seria o caminho da autorreferência. Fala comigo, autorreferência. Pronto, é só para você acordar, porque não viu um amém, cara. Autorreferência. Só o nome só parece, mas alter de alteridade, né, do próximo. Então queremos construir a nossa identidade baseado naquilo que estamos contemplando no próximo. Qual é o problema disso? O problema é a frustração constante, pois é impossível satisfazer a expectativa de todos. Então às vezes é um pai bem motivado querendo impor algo para o seu filho, ou então uma esposa bem motivada querendo impor algo para o seu marido, ou vice-versa, o marido para a sua esposa. Mas nós fomos libertos dessa tirania do outro. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós somos libertos disso. Nós olhamos para o outro como uma inspiração, mas não como a nossa devoção. O outro não é para ser adorado, mas para ser inspirado. Então esse caminho de autorreferência vai gerar frustração, uma tirania do outro. Só que nós tiramos um tirano e passamos para o outro. Da autorreferência nós caminhamos para a ego-referência. A gente só mudou o tirano. O outro era o tirano, agora nós somos tiranos de nós mesmos. Então queremos significar a nossa vida baseado em nós mesmos, no antropocentrismo, no egocentrismo, ego-referência. Nós somos donos de nós mesmos. Mas não tem como, meu irmão, você fazer esse movimento para dentro de si mesmo e encontrar significado, porque o significado dessa alienação, ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Nós somos imagens de Deus, não somos nós mesmos. Se nós somos imagem do Senhor, quer dizer que nós fomos feitos à sua imagem. Se nós quisermos entender quem nós somos, nós precisamos olhar para Ele, porque olhando a imagem de quem Ele é, eu vou entender que Ele, como essa imagem, me criou para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança, tirando as nossas vidas do centro de tudo. Dando outro exemplo, já que às vezes me perguntam, Gustavo, como é que você fez para se libertar das drogas, né? Que infelizmente fui usuário, internado, essas coisas todas. Graças a Deus está tudo bem, tá? E aí eu respondo, olha, é difícil mesmo, não é um negócio assim, simples, não é algo simples, algo muito complexo. A gente precisa de ajuda profissional, precisa de ajuda familiar, de amigos, da igreja, dos irmãos, para que possa orar conosco, possa nos acompanhar no dia mal, pode ir lá jogar água na gente. Eu falei assim, mas hoje eu vou falar a minha realidade. Geralmente eu falo isso. Falo assim, sabe por que eu digo não para droga? Eu digo não para droga porque eu dizendo sim para droga, eu vou afetar minha relação com Deus. Então minha consciência
teológica. Eu falei, sabe por que eu digo não para a droga? Porque eu dizendo sim para a droga, eu vou gerar uma desordem tão grande com a minha esposa. Então eu digo não para a droga por conta daquilo que poderia afetar a minha esposa. E eu falo, sabe por que eu digo não para a droga? Porque se eu dissesse sim para ela, eu geraria uma frustração para os meus filhos. Eu falei, sabe por que eu digo não para a droga? Porque se eu dissesse sim para a droga, eu geraria uma frustração, uma vergonha para a minha comunidade. Sou um pastor. Às vezes me esqueço, mas sou um pastor. Geraria essa frustração para a minha comunidade, uma vergonha. Eu falei, no último caso, eu digo não para a droga, porque senão eu mesmo que estaria me prejudicando. Então eu esqueço de mim. É como se eu morresse para mim mesmo. De fato é isso, irmãos. Não tem outro segredo. Porque se não existisse Deus, se não existisse minha esposa, se não existisse minha família, se não existisse minha comunidade, só eu, sozinho e nada mais, não sei o que seria. Amém? Infelizmente. Mas graças a Deus a minha vida foi entregue a Ele. Ele é o dono do meu coração. Ele é o dono da minha vida. Eu não sou dono de mim mesmo. Você não é dono de si mesmo. Eu não sou dono da minha esposa. Eu não sou dono dos meus filhos. Eu não sou dono dessa comunidade. Eu não sou dono da minha vida. É como se eu tivesse morrido para mim mesmo. C.S. Lewis diz o seguinte, no seu livro Cristianismo Puro e Simples: abra mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. Ponha sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte, morte diária de suas ambições e dos seus principais desejos, e também à morte de todo o seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha aberto mão da verdade será realmente seu. Se eu buscar a si mesmo, só o que você vai encontrar no final das contas é ódio, desespero, a ira, a ruína, a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo, e junto com Ele, todas as demais coisas. Pastor Igor Miguel, ele diz, se você fizer um movimento de meditação transcendental, em tentar encontrar dentro de você um Deus adormecido, mentira. Movimento de autoimersão, você vai encontrar um vazio e traumas. Para dentro da alma humana não existe nenhum recurso para dizer quem somos. Não há. O que existe é uma escuridão total, porque a fonte de nossa identidade não está na gente, a fonte está em Deus, e sem contemplar Deus, não é possível saber quem a gente é. Glória a Deus. Então esse é o segundo caminho apresentado por Jonas Madureira. Primeiro, de alteridade, autorreferência. Segundo, de ego-referência. E o terceiro caminho é Cristo-referência. Só temos esses três caminhos, irmãos, para percorrer as nossas vidas. No entendimento e para que possamos ordenar os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas emoções. Eu creio que esse caminho é somente por meio da verdade. Por meio da verdade, podemos reorientar a nossa apatia, nossa ortopatia, da ortodoxia, verdade, para a ortopatia, os nossos sentimentos e emoções, e entendendo de fato quem nós somos, porque nós somos a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus, irmãos. Glória a Deus. E aí, a gente vai caminhar para uma outra alienação, que seria uma alienação social. Eu já estou caminhando para o fim, tá? Tá tudo bem?
Então a gente vai caminhar para uma outra alienação, que é essa alienação social. Então eu quero pedir para você abrir em Gênesis capítulo 3, versículo 7, ou apenas me acompanhar. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estava nu. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Essa necessidade repentina de Adão e Eva de terem privacidade não era natural. Quem se rebela contra Deus não tem necessidade de se esconder apenas de Deus, mas também dos seus semelhantes. Então, dessa alienação ortodoxa ou teológica, nós caminhamos para uma alienação ortopática dos nossos sentimentos e afetos. Então, C.S. Lewis já dizia, dessa desintegração psicológica, nós caminhamos para uma desintegração social. Vai gerando um efeito cascata. Então, nós temos dificuldades de vivermos em comunidade. Mas a ideia de Deus para comunidade, família, é para que a comunidade fosse a expressão da sua imagem. E a sua imagem, quem Ele é também Trindade. É como se fosse uma comunidade, um só Deus, mas em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim é a comunidade. Nós somos muitos, diferentes, mas nós formamos um só povo. Não podemos ter dificuldade de viver em comunidade, porque nós somos uma família. Então essa alienação da verdade afetou aquilo que era belo, mas também afetou as nossas praxes. A nossa ortopraxia foi afetada, a nossa prática, a prática ficou afetada. Então, isso começou a acontecer uma desordem social. Só que, irmãos, não existe jardim solitário. Existe beleza na devoção individual, mas só há plenitude numa adoração coletiva. Existe uma música que só pode ser cantada quando nós estamos juntos. E por que temos dificuldades de sermos um? Porque a unidade não é fabricada, a unidade ela é preservada, porque Cristo conquistou a unidade. Não somos nós por meio dos esforços, não. Amém, irmãos? Cristo conquistou essa unidade, para que nós possamos ser uma família de Cristo. Glória a Deus, irmãos. E essa família, ela precisa ser desfrutada e contemplada. Meus irmãos, o isolamento não deve ser uma possibilidade para as nossas vidas. O isolamento que possa evitar as nossas praxes ou as praxes dos outros, para que nós não possamos ser frustrados, não vai orientar a nossa ortopatia, não vai trazer consciência da plenitude da ortodoxia, que é a verdade. Amém, irmãos? Então, você se esconder para que a frustração possa ser evitada não é uma boa resposta, porque esse mesmo isolamento que você se coloca, que te impede de ser frustrado, também é o mesmo isolamento que também te impede de ser amado por Deus através da vida do seu irmão, porque Deus escolheu ser amado no próximo. Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão, ele dizia: o pecado é a ruptura da comunidade. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, já dizia: o pecado é a separação de Deus e, portanto, também dos outros. Essa alienação teológica afetou a nossa alienação psicológica, que acabou afetando a nossa alienação social.
Então, temos dificuldade de celebrar o sucesso do meu irmão, se alegrar com os que se alegram, mas também de chorar com os que choram. Por quê? Porque a nossa apatia, os nossos sentimentos foram organizados. Por conta disso, eu posso chorar com os que choram, eu posso se alegrar com os que se alegram. Eu não tenho pressa para ir embora. Amém? Porque o alvo sempre vai ser meu irmão. Eu simplesmente me coloco onde Deus deseja que eu esteja. E me coloco sensível para que eu possa discernir tudo aquilo que Ele deseja falar comigo. Assim é a nossa vida, irmãos. Glória a Deus. E para finalizar, a gente caminha para essa alienação física. Então, de uma ortodoxia afetada, gerando uma ortopatia, uma ortopraxia, causando então uma desordem cósmica, uma desordem em toda a criação. Então a Bíblia diz que maldita é a terra por sua causa. Nós amaldiçoamos a terra. Em Romanos a Bíblia também diz: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos. George Whitefield, ele já dizia: sabes por que os animais selvagens temem e rosnam e guincham em tua presença? Porque sabem que nos desentendemos com os mestres deles. Então nós criamos um problema no planeta. Nós entramos em uma ecologia frustrada. Precisamos construir uma ecologia. E a criação espera pela manifestação da glória de Deus por meio dos filhos. A boa notícia do Evangelho, meus irmãos, é que em Cristo, apesar dessas alienações, apesar de tudo isso, da ortodoxia, da ortopatia, da ortopraxia, da alienação teológica, psicológica, social e física, Deus nos chama para perto novamente. Em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz: agora em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Por meio de Cristo, agora nós podemos nos aproximar ao Senhor novamente. Então, por meio de Cristo, nós temos acesso à mente de Cristo. Por isso podemos conhecer aquilo que é verdade. Por meio de Cristo, os nossos corações são transformados. Emoções ordenadas, afetos ordenados. E agora podemos contemplar aquilo que é belo. Em Cristo Jesus, as nossas ações são redimidas. E agora podemos fazer aquilo que é bom, verdadeiro, belo e bom, gerando uma organização cósmica, como no Jardim do Éden. Como o pastor Henrique disse hoje pela manhã, saímos do Jardim do Éden e entramos no Vale das Lágrimas. Mas Cristo é a resposta. Essa é a boa notícia do Evangelho para a sua vida, irmão. Novamente em Cristo nós temos a possibilidade de se achegar a Deus. E mesmo em meio a essas alienações, Ele ordena todas as coisas, entendendo que Ele é o fundamento da verdade. Ele orienta as
nossos sentimentos e afetos. Por isso podemos contemplar aquilo que é belo, e por meio disso podemos significar as nossas ações, as nossas ortopraxias. Deus é o fundamento de tudo. Que Deus possa ser tudo em todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quantos pode dar uma glória a Deus?